Vamos lá. Pontualmente, 10:10. Eu vou começar aqui falando para vocês um pouco, então, das tendências que a gente olhou aí, o que está acontecendo no ano. A gente visitou a NRF esse ano, e outras pesquisas, tantas que a gente faz antes de desenvolver produto, antes de traçar as estratégias da empresa. A ideia nesse começo aqui é que a gente fale de tendências de forma geral e não só o que a gente olhou para a CELP, tá? E depois a Carol também vai se apresentar e dizer como a gente traduziu isso aqui dentro. Então, a gente traçou aqui 3 macro tendências, tá, do mercado de varejo, olhando para cliente. Normalmente, quando a gente fala de tendência, a gente vai ver o que a gente pode fazer no varejo, mas a gente foi olhar para os clientes. Como que está esse comportamento dos clientes em 2025? E eu gosto sempre de fazer um parênteses aqui, porque quando a gente fala de cliente, parece que é uma pessoa que está da porta para fora, mas, na verdade, clientes somos nós também, né? A gente precisa se colocar nessa posição, porque desde o dia 1 de vida, a gente é cliente de alguma coisa nessa vida. Então, a gente foi olhar para isso, para comportamento. E aí, em 2025, nós, como clientes, a gente está esperando o quê? Agilidade no atendimento e assertividade. A gente não tem mais paciência para entrar numa loja e a pessoa perguntar: posso te ajudar? O que você precisa? A gente quer que essa pessoa traduza a gente, entenda realmente do que a gente precisa naquele momento, né? A nossa vida ficou muito acelerada depois da pandemia. A gente usa o WhatsApp no 2, a gente vê vídeo no YouTube acelerado, né? Então, a gente quer tudo muito rápido. A gente não quer entrar numa loja e ficar esperando que o vendedor chegue perto. A gente já chega falando, a gente já chega dando bom dia, falando do produto que a gente quer. Então, o consumidor espera essa agilidade. E como que a gente pode traduzir isso para o nosso negócio? Né? Insights em tempo real ali para esse vendedor, ferramentas que ele consiga levar essa assertividade para o cliente. Então, às vezes, a gente entra numa loja e pede uma sandália bege, e aí, quando o vendedor vai no estoque, normalmente ele traz outras opções de sandália bege, né? Mas não está pensando em outros produtos que poderiam ser mais assertivos naquele momento para mim. Por que eu estou comprando uma sandália bege? Será que eu tenho um evento? Será que eu preciso de uma bolsa combinada com isso? Então, é trazer mais ferramentas para esse vendedor poder trazer essa agilidade. E aí, quando a gente fala de IA, né? Tá, como é que eu faço essa assertividade para o vendedor? E aí a gente fala assim, mas tem muita gente ainda com medo, né, dessa IA, o que pode fazer com isso. Acho que hoje em dia, a maioria das casas, por exemplo, tem Alexa, ou a gente fala com a Siri no telefone, né? Então, assim, isso já virou um cotidiano na nossa vida. A gente já consegue aceitar melhor a tecnologia nos ajudando nesse dia a dia. E aí a gente trouxe uma pesquisa aqui muito interessante, dizendo que 73% dos brasileiros acreditam que a IA veio para facilitar e otimizar a experiência. Então, a maioria dos consumidores não estão com medo da IA, mas esperam que a gente use ela para poder ter essa assertividade quando a gente entra numa loja para comprar. Então, essa é a primeira, né? E aí, falando do como isso funciona também dentro da loja, equipes que estão usando a IA para essa assertividade têm 40% maior de produtividade no ciclo de venda. Então, a gente acerta dos dois lados. A gente acerta o consumidor, que quer essa tecnologia, facilitando o dia a dia, e a gente também acerta na equipe. A outra macro tendência que a gente trouxe aqui é o consumidor que espera a personalização. Então, a gente falou ali de agilidade, assertividade, aqui a gente entra no nível de personalização. E aí, gente, não é mais chamar pelo nome, porque isso é arroz com feijão, né? A gente nem aceita mais que uma marca fale errado com a gente. Chame a gente pelo nome diferente. Imagina a gente receber uma mensagem que não seja com o nosso nome, né? Ou ali você vai falar o seu CPF e vem um nome totalmente diferente. Isso não é mais aceitável. Se eu sair de casa para ir numa loja, ou se eu me dispus a passar alguns minutos dentro de um e-commerce e eu não sou reconhecida pelo nome, ali já quebrou totalmente a nossa experiência. Então, isso é o feijão com arroz. O que a gente está esperando é muito mais do que isso. Né? Como eu falei aqui da sandália, é que esse vendedor me traduza e traga outras coisas que eu preciso naquele momento. É que a comunicação que é feita comigo seja direta com o produto que eu preciso, que às vezes eu nem sei que eu preciso, né? É quando a gente está ali rodando o dedinho no Instagram ou no TikTok e aparece aquele produto que a gente nem precisava e a gente gasta o nosso dinheiro todo na Shopee, porque a gente nem sabia que precisava de um selador de sacolas para nossa cozinha,
né? Então, assim, mas ela está batendo ali na hora certa do que a gente precisa. E aí, a gente vai aqui para a terceira macro tendência. Eu estou falando de forma rápida aqui das tendências, porque eu tenho certeza que vocês já ouviram um pouco desse universo, mas a Carol vai traduzir tudo isso no que a gente está fazendo aqui na Selby, né? Mas dá para a gente trazer muito mais ideias para o nosso dia a dia. Mas a terceira macro tendência é a omnicanalidade, o que a gente já vem aí há alguns anos ouvindo, né? Ah, tem que ser omnichannel, tem que ser omnichannel, mas a gente, como consumidor, a gente está saltando de um lugar para o outro. A gente está no WhatsApp, a gente está no e-commerce. Acho até que a gente agora está muito mais no WhatsApp, né? Porque agora a gente já tem chat GPT dentro do WhatsApp, a gente tem tudo ali, a gente consegue fazer um Pix dentro do WhatsApp. Então, a gente está cada vez mais ali dentro. A gente está no e-commerce, a gente está na loja física, a gente está nas redes sociais, a gente está escutando um influencer antes de fazer uma compra, né? O nosso funil não é mais linear, ele é totalmente não linear. A gente transita em muitos canais até realizar uma compra. Então, a gente também não aceita mais que a marca não entenda isso, que ela não fale comigo na hora certa, no lugar certo. Ela tem que entender o meu perfil. E não é só simplesmente ser uma mulher de 37 anos que mora no Rio de Janeiro. Tem que ser muito mais do que isso. Tem que ser o meu histórico de compra, mas a previsibilidade para frente também no futuro. O que mais que eu vou consumir? Porque se a gente olha, por exemplo, o que eu faço de hobby hoje, amanhã pode mudar. Essa agilidade toda que a gente falou ali da primeira, né, macro tendência, ela vem acompanhando todas as outras, porque a nossa vida está muito acelerada. Então, se a marca não entende que eu estou em diversos canais e que ela precisa estar em diversos canais falando comigo e de formas diferentes, né? Porque o que eu consumo no TikTok é totalmente diferente do que eu consumo no Instagram e é diferente do que eu consumo dentro do chat GPT. E não quer dizer que eu sou pessoas diferentes, eu sou uma única pessoa, mas que espero consumir coisas diferentes nesses canais. Então, a gente, como consumidor, espera que a marca também fale diferente com a gente nesses canais e entenda o nosso comportamento diferente em cada canal. Não é simplesmente saber se eu comprei na loja física ou no online e falar comigo agradecendo a compra de ambos os canais, mas entender o porquê que eu estou comprando no online naquele momento e por que eu estou comprando na loja física naquele momento. Se eu estou comprando numa loja perto da minha casa, se eu estou comprando longe, será que aquele momento que eu estou longe, eu estou perto do meu trabalho, e é onde eu sempre estou transitando perto do trabalho? Ou se eu estou numa outra cidade, eu estou numa viagem de férias, ou eu estou numa viagem de trabalho? É a gente entender exatamente todos os pontos desse cliente para a gente atuar. E aí eu também trouxe aqui um número de mercado, né, dizendo que 91% dos consumidores preferem marcas que oferecem recomendações personalizadas. E aí, quando a gente está falando aqui de oferecer recomendações, não é desconto, gente, é oferecer no lugar certo o produto certo, né? Tudo isso que a gente está conversando aqui. E aí eu sempre escuto, né, muita gente falando assim: ah, mas o meu produto está caro. E aí o cliente, agora que aumentou o produto, ele não está aceitando. Por exemplo, a gente está passando por um momento agora que o cacau está super alto, né? E aí os chocolates aumentaram muito. E aí a gente fala, ah, mas o consumidor não vai entender esse preço mais alto. Mas se a gente entregar isso com uma experiência na hora certa, no canal certo, falando de formas diferentes em cada canal, essa experiência para a gente é muito mais gratificante. E aí o preço passa a ser quase nada para a gente, porque a gente está recebendo tudo isso de volta da marca, essa assertividade, né, esse produto hiper personalizado no canal certo. Então, isso é um pouquinho do que a gente tem para contar para vocês das macro tendências. E agora eu vou seguir aqui um pouquinho e vou falar um pouquinho da evolução do CRM, né? A gente está aqui para falar disso. Então, olhando o que já aconteceu na nossa vida de CRM, a gente veio lá de trás, né, da era do lápis na orelha, onde a gente anotava tudo no caderninho, onde cada vendedor tinha o seu fichário, e a gente foi evoluindo isso e passando ali para a era das ferramentas, né, onde a gente tinha um pouco mais de assertividade em tudo que a gente estava falando, conseguindo segmentar melhor o nosso público. Quando era no fichário, era muito quem a gente lembrava, né, quem estava ali na frente, ou um dado que a gente tinha mais atualizado. Eu lembro quando ficavam clientes mais antigos que não voltavam, né? Às vezes o cliente já tinha falecido, ou o cliente já não tinha mais aquele telefone, né? E antigamente era mais telefone fixo do que celular, e a gente não tinha esse dado, então esse cliente ia ficando para o passado. E aí a gente veio
para a era das ferramentas, onde a gente tinha mais personalização, né? Por que eu estou falando tudo aqui da história do CRM, se eu estava falando de macro tendências? Para a gente entender exatamente o que a gente pode fazer nesse universo do CRM. Se ele está evoluindo e a gente tem tendências do consumidor, o que eu posso fazer dentro desse universo? E aí, acho que assim, até 2024, tudo que a gente tinha de ferramenta, né, dessas possibilidades de entregar personalização, acho que todo mundo que está aqui já conhecia tudo que era possível, né? Mas a gente entra agora numa nova era. Ana Maria, eu vi que você levantou a mão. Deixa eu só terminar aqui, aí a gente vai entrar na parte de perguntas, tá? Até, pessoal, se vocês quiserem mandar no chat aqui perguntas, fiquem à vontade, que a gente vai responder. Mas vou pular aqui para 2025, se a gente está falando dessas macro tendências, como que a gente vai fazer isso? E a gente entra na era, gente, do CRM com a IA. Tudo que a gente viu até aqui mudou. Inclusive, a nossa vida mudou. Se a gente parar para pensar, tem um pouquinho mais de um ano do ChatGPT. E com certeza todo mundo que está aqui já não se vê mais sem um ChatGPT para fazer perguntas, para ajeitar um texto, né? Então, assim, a nossa vida mudou radicalmente em um ano. Por que não mudar as nossas estratégias de CRM? Por que não mudar a nossa forma de trabalhar com esse cliente que está tão pedindo essa assertividade? Então, a gente, de 2024 para 2025, a gente entra nessa era do CRM com a IA, né? Revolucionando tudo que a gente já viu. E aí, sim, eu vou seguir aqui deixando com a Carol, não vou antecipar o que a gente fez, mas eu quero contar assim, que a gente foi na NRF, né, como eu falei no início, e foi muito gratificante ver que tudo que estava lá em Nova York, né, que fala do que está acontecendo no mercado no exterior, não tinha nem metade do que a Selby fez, e a gente vai mostrar para vocês agora. Carol, com você. Obrigada, Jolly. Obrigada. Deixa eu me apresentar aqui. Eu sou Carol. Eu estou na Selby desde o início, desde o início do produto, então acompanhei toda a evolução. Sou head de produto, desde o comecinho também. Então, participei daquela segunda era ali que a Jolly comentou. Eu fiz parte disso, né? Tenho muito orgulho aí de ter construído a Selby desde o zero. E a gente, como a Jolly falou, no ano passado, um pouquinho até antes do ano passado, isso tem aproximadamente 18 meses, que a gente começou a trabalhar na nova plataforma da Selby com um viés de IA. Então, a gente montou a squad de IA, né? Vem construindo, ainda crescendo essa equipe, e resolvemos lançar uma nova plataforma. Ela já foi lançada para os clientes internos e estou trazendo aqui para vocês, traduzindo um pouco do que a Jolly falou em produto, mas não vou tentar focar só em Selby, vou tentar focar no que vocês do outro lado podem fazer também como comportamento para agir de uma forma diferente em relação ao trabalho com CRM, tá? Aqui eu trouxe 4 tópicos principais dos nossos lançamentos para mostrar como mudou, como vai mudar a forma de trabalhar com CRM e como vocês podem se adaptar, tá? Então, dos nossos lançamentos aqui, a gente tem a parte de Analytics, a parte nova de campanhas, o grande sucesso aí do nosso chat CRM e os agentes de IA. Eu vou passar bem rapidamente pelo Analytics e pelo campanhas, porque eu acho que ele é importante vocês entenderem que existe uma nova forma de trabalhar, mesmo que não tão atrelada a IA. E depois a gente perde um pouquinho mais de tempo aqui navegando aí pelo chat CRM, pelos agentes da IA, para vocês entenderem como a gente trouxe facilitadores para a vida de vocês e geradores de resultado. Então, aqui para começar, eu queria falar para vocês do CDP da Selby, que, na verdade, foi o nosso primeiro produto. A gente começou com dados, né? A nossa base é uma base de uma equipe de dados, sempre fomos, antes mesmo de ser um CRM. Então, a gente começou lá atrás organizando o que nem era chamado de CDP de algumas marcas. Então, o que é um CDP, né? É um ambiente, um banco em que você unifica, junta informações de vários lugares de um cliente, então, seja do e-commerce, sejam lojas físicas, seja uma retaguarda, seja um histórico de um banco antigo. Então, a gente sempre teve essa expertise de unificar todos os dados relacionados a cliente, desde comportamento de compra, dados cadastrais. A gente organiza de forma estratégica, de forma performática, e a gente qualifica ali os clientes, segmenta,
faz data quality nos dados. Então, esse sempre foi o nosso core, sempre foi aonde a gente foi forte desde o início. A gente tem a expertise de trazer dados de N lugares, N retaguardas, PDVs, formas, tecnologias diferentes de trazer. E essa parte do CDP, no último ano, ela mudou bastante aqui do nosso lado para poder atender a IA, para poder ficar performática, de forma que a gente pudesse trabalhar com os modelos que a gente precisa para entregar resultados. Mas dentro do nosso CDP aqui, em termos de analytics, a gente tem 3 lançamentos que estão aqui, que é o painel 360, performance de vendas e indicadores de CRM. Eu não vou entrar no performance de venda. A Selby entende que você precisa acompanhar as vendas, entender as vendas para também trabalhar o CRM, mas eu vou pular para a gente entrar aqui nos indicadores de CRM, que foi um dos nossos goals aí, nossa entrega, em que a gente veio com um dashboard único, com todos os indicadores de CRM. Então, a gente acredita que os times, como a Jolly falou, está todo mundo num movimento mais acelerado, num momento em que você, né, alguém pergunta alguma coisa, você precisa de uma resposta rápida, você precisa ter uma visão do todo. Então, a gente conseguiu centralizar e concentrar todos os indicadores importantes para que as marcas, empresas, né, serviços, consigam analisar e ver o que está acontecendo com a empresa, com o momento, com o comportamento do cliente. Então, numa única tela, a gente tem N indicadores, a gente tem filtros inteligentes que fazem com que essa tela se transforme em milhares. A gente sabe que para ter insights realmente importantes e que vão fazer a diferença no ponteiro ali, às vezes a gente precisa entrar no micro. Eu preciso filtrar uma loja, eu preciso filtrar um tipo de cliente específico. Então, eu quero ver os indicadores só dos clientes que têm comportamento omni, ou não, eu quero ver só os que compram em lojas físicas. Eu quero ver só relacionado a essa supervisão. Então, a utilização de N filtros que a gente foi entendendo ao longo dos anos trabalhando com as marcas numa mesma tela faz com que você gere análises mais específicas e que, de fato, tragam insights para gerar resultado. E aí, a parte de comparação também, você consegue comparar indicadores em períodos diferentes, que fazem com que você entenda ações ou campanhas que você praticou em períodos diferentes, como que elas estão performando, como que ela aumentou uma frequência, uma recência, né? O que ocorreu de churn também nesses períodos. E com isso você consegue calibrar as suas campanhas e ir ajustando para também aumentar o resultado. Então, quando eu coloco ali no final insights instantâneos, você tendo equipes capazes de bater o olho em uma tela e entender o comportamento das suas campanhas, das suas ações, até das suas compras, o que eu estou comprando de produto, o que a minha loja, o que a minha marca está falando em momentos diferentes, em regiões diferentes, e aí sair com insights do que precisa fazer. E não a sua equipe perder tempo indo num dashboard, aí depois vai num outro, aí depois pede para o time de BI gerar um número, aí combina com milhões de Excels assim, na vida para chegar com o resultado. Você perdeu tanto tempo uma coisa que você poderia ter de forma instantânea ali na tela. Então, essa foi uma das entregas que tem a ver com a tendência de agilidade, de você, em um único momento, sair ali com as informações. E aí, a outra entrega muito legal, e aí eu estou apaixonada por esse produto, foi o painel 360, que é uma ferramenta, basicamente, em que você pode montar o seu próprio dashboard. Você pode escolher as métricas, escolher os filtros, escolher o período, combinar o que você quiser do seu CDP para poder criar o seu próprio dashboard. Então, você pode ter N dashboards. Se na empresa eu acompanho desta forma, eu vou ter estes dashboards, que eu posso simplesmente entrar na plataforma e visualizar, como eu posso compartilhar, né, baixar PDFs para poder fazer reportes internos dentro da empresa. E aí, como eu falei, para eu ter essa ferramenta que é instantânea, quando eu seleciono as coisas, eu já vejo o resultado, eu precisei mexer no meu CDP para que fosse um CDP performático e que tivesse tecnologias, né, as melhores tecnologias para a gente entregar isso e não apertar um botão e ficar esperando um painel ser gerado. E estes dados, eles estão sempre atualizados. A nossa integração, né, a gente está conectado ali
aos dados das marcas e empresas, então são dados atualizados, né? E que você pode compartilhar. Então, eu tenho nos indicadores de CRM já todos os dados, uma visão detalhada de tudo ali, mas eu posso aqui com o painel 360 criar meus próprios dashboards, meus próprios painéis para acompanhamento ou para até reportes internos que eu preciso fazer, tá? Então, aqui, da parte de analytics, que a gente chama, a gente tem outras entregas, mas são as duas principais entregas relacionadas a tendências, que é agilidade e hiperpersonalização para o cliente Selby. Então, aqui eu não estou falando de hiperpersonalização para o cliente final. Eu trago o painel 360 porque a gente quer que cada cliente tenha o seu painel, a melhor forma de reportar ou de acompanhar resultados. E aí aqui, quando a gente vai para a parte de campanhas, também 100% nova, tem uma jornada, uma parte de jornada de cliente, em que você tem um novo workflow para cadastrar as jornadas. As nossas jornadas são omnichannel, né? Então, como a gente tem dados de diferentes fontes, eu consigo acompanhar o comportamento do e-commerce, assim como eu consigo acompanhar o comportamento numa loja física. A gente está o tempo todo transitando entre esses momentos do cliente e conseguindo criar jornadas que não são mais lineares, né? São jornadas fluidas em que a gente está ali impactando o cliente na hora certa e com os melhores gatilhos, né? São muitos gatilhos mesmo que vão entrar e estão entrando aí no nosso produto de jornadas. Os novos coringas de A, eu vou falar disso, né? Os coringas são os campos dinâmicos para personalizar as mensagens, que como a Jolie falou, não basta mais você colocar o nome do vendedor, o nome do cliente, a data de aniversário do cliente, isso é commodity, todo mundo tem que fazer e fazer bem feito. Então, eu vou entrar nos novos coringas de A, relatórios ali de e-mail, SMS, WhatsApp, a gente trouxe relatórios bem diferenciados, na mesma pegada do indicadores do CRM, variedade de filtros, de comparações de período, então os relatórios estão bem legais também. E o principal ponto que eu acho que eu trago aqui em relação à campanha são os objetivos de campanha que a gente está lançando. A gente está acostumado a falar que eu vou medir uma campanha se uma campanha deu resultado. Como é que as plataformas fazem e a gente também fazia até alguns meses atrás? A gente olhava quais clientes tinham sido impactados, né, pelaquela campanha, tinham lido a mensagem, tinham aberto o e-mail, e a gente acompanhava durante um tempo aquele cliente e falava, ele comprou. Depois de X dias ele comprou, ele foi impactado, então quer dizer que aquela campanha gerou um resultado. Algumas ferramentas também trabalham no que chamam de last click, e aí qual o último canal que impactou, e aí tudo é meio que subjetivo, né? Será que foi realmente o último canal que impactou, que trouxe o meu cliente de volta, que fez com que ele comprasse? Todas essas visões continuam sendo válidas e elas continuam... a gente tem também na plataforma essa visão, né, do impacto e conversão, mas a gente entende que os profissionais precisam de um pouco mais de profundidade nos relatórios para entender se, de fato, o objetivo daquela campanha foi atingido. Então, quando eu falo em objetivo, pode ser o objetivo de comprar numa loja específica. Então, eu estou abrindo uma loja nova ou estou abrindo um salão, um serviço. Aqui eu estou falando muito de varejo, mas vamos pensar macro, eu poderia estar abrindo uma clínica nova. E eu fiz uma campanha para convidar os clientes para ir naquela loja. O que eu quero medir? Eu quero medir se os clientes compraram naquela loja depois do impacto, se eles foram e compraram. Então, se eu cadastrar a campanha com este objetivo específico, eu vou conseguir ver este resultado. Então, se eu falo também que eu quero fazer uma campanha de aumento do ticket médio, a plataforma vai calcular qual era o ticket médio daquele público da campanha antes e qual é o ticket médio do público após a campanha, dos que compraram, quem aumentou o seu ticket. E assim eu vou indo, eu posso estar no lançamento de uma camisa e eu quero saber, vou anunciar aquela camisa, vou mandar para os clientes, né? No caso da Selby, vou mandar para os clientes que têm propensão de comprar aquela camisa, porque a gente consegue fazer isso. E aí eu vou medir, estes clientes que eu impactei foram à loja e compraram a camisa? Então, eu vou ver o macro, quem foi impactado e comprou, a gente não vai deixar de ver isso, porque é um indicador, né? Mas quem de fato, através da minha mensagem, do que eu estava passando, efetuou o meu objetivo.
Então, eu faço lá um layout, um HTML maravilhoso, mostrando a campanha da coleção nova. Será que foi aquilo que levou os meus clientes a comprarem a coleção nova ou só levou a loja? Levar a loja já é legal, mas se a minha campanha nova, de coleção nova, teve impacto, eu preciso ver se eles compraram os produtos da coleção. Então, eu acho que esse é um grande goal para trazer mais análise e vocês conseguirem identificar de fato se as campanhas estão trazendo resultado e se o cliente também está se identificando ali com a campanha, né? A gente olha o tempo todo, óbvio, para a venda, a gente quer maximizar aí o resultado de cada cliente nosso, mas no final a gente quer que os clientes de vocês estejam satisfeitos e recebendo, de fato, a campanha que eles se sintam à vontade. Então, assim, trouxe aí 3 grandes lançamentos nossos, olhando bem as tendências, mas agora eu vou entrar no nosso queridinho aqui, o Chat CRM, e aí, para apresentar ele, eu acho que nada melhor do que a gente navegar, tá? Então, eu vou interromper aqui rapidinho a minha apresentação e vou navegar de verdade com vocês pelo chat. Vamos lá. Deixa eu ver se eu estou logada. Eu estou logada aqui, gente, numa plataforma comercial que puxa dados do banco que são gerados aleatoriamente, são dados fakes, tá? Então, se um número ou outro não fizer sentido, é porque não são dados reais. Ele puxa até um produto ou outro de um banco que a gente cadastrou para ter produtos e nomes de marcas aleatórios. Então, a gente está aqui numa plataforma fake, mas que não é tão fake, porque o nosso chat CRM está, de fato, olhando esse banco como se existisse uma marca por trás. Então, essa aqui é a nova home da Celb, tá? Que eu estou realmente logada. E eu já começo com o chat, podendo perguntar aí qualquer coisa sobre a base do cliente. Então, o chat CRM, sim, se eu pudesse simplificar para vocês a explicação, é o chat GPT da base da marca. E para todos ficarem tranquilos, cada plataforma, cada marca vê somente os seus dados. Então, existe um chat, existe um banco para cada marca. Os dados não transitam aí entre marcas. Eu estou vendo que tem gente levantando a mão, mas eu estou com uma tela só, então eu não estou nem conseguindo ver. Eu acho que no final, se puder anotar a pergunta, no final a gente abre e aí a gente responde aí as perguntas de todo mundo, tá? Que eu não estou conseguindo enxergar direitinho vocês. Então, boa, Davi apareceu aqui. Então, vamos lá. Voltando, o chat, ele, cada um, né, nossa IA, ela tá lendo cada um a base da marca, tá? Ele tem acesso a todos os dados que a gente tem no banco da marca e com isso você consegue perguntar e ele vai te responder. Então, eu vou fazer aqui um exemplo e conforme eu for mostrando, eu vou explicando um pouquinho melhor para vocês como funciona esse produto, tá? Então, vamos lá. Qual foi a venda dos meus últimos 7 dias? Então, fiz aqui uma pergunta e o chat já está respondendo aqui para a gente. Vamos lá. Aqui ele puxou uma marca qualquer, falando que a venda dos últimos 7 dias foi tanto, e ele já me trouxe mais coisas, ó. Ele está falando que houve uma queda em relação ao ano passado, então ele já trouxe um comparativo de período, e está falando também de meta e qual o atingimento da meta. Para vocês entenderem, assim como o ChatGPT, eu não tenho controle do que o nosso chat vai responder. Ele é inteligente a ponto de analisar a base e trazer ali informações que possam fazer sentido para o momento de análise do que o usuário está fazendo ali. Então, ele já trouxe uma resposta. Então, o que esse produto, qual é a IA que está por trás disso aqui? Para vocês entenderem quais foram os nossos desafios durante os últimos 18 meses para fazer com que isso aqui virasse realidade. A gente tem aqui uma IA que ela traduz as perguntas do cliente, que podem ser milhões. Eu poderia ter perguntado qual foi a venda, eu poderia ter perguntado quanto eu vendi, como foi minha performance de venda. Eu poderia usar qualquer texto ali. E eu tenho uma IA por trás que está traduzindo isso no que a gente chama de uma query, mas query nada mais é do que uma tradução, né? um texto, uma fórmula de desenvolvimento. Ele cria uma fórmula de desenvolvimento e vai no nosso banco, que foi totalmente adaptado para responder de forma performática a pergunta do cliente.
E aí existe a inteligência artificial ali por trás também, para entender do business e responder com mais informações para trazer uma resposta mais rica. Nos primeiros testes que a gente fez, tá? E do que a gente fechou tem pouquíssimo tempo, em relação a perguntas que você faz e a IA, né, o robô, consegue traduzir em questões de desenvolvimento para trazer esse BI, a gente teve uma assertividade de 96%. Então, isso significa que 96% das perguntas foram bem entendidas pela IA. E ela vai se aprimorando, ela vai aprendendo cada vez mais. Então, às vezes, uma pessoa, assim, igual a gente já está acostumado já a ChatGPT, a gente nem escreve direito, a gente faz qualquer texto e espera que ele vá responder. E a nossa IA está cada vez mais aprendendo também a responder qualquer tipo de pergunta. Então, aqui eu fiz uma pergunta qualquer, eu posso perguntar, então, qual foi a venda dos últimos 7 dias, que eu ainda escrevi errado e ele entendeu, e posso perguntar quais clientes compraram. Aqui, como ele está analisando em cima do que a gente está conversando, e eu não fui muito específica, poderia ter dito quais clientes compraram camisa, quais clientes compraram em tal loja, mas eu trouxe aqui e ele, como a gente está falando dos últimos 7 dias, ele entendeu aqui que eu queria os últimos 7 dias, trouxe um total de cliente, trouxe aqui ticket médio, trouxe outros dados para eu ficar por dentro. E aí a gente já começa a ter mais interações ainda. Eu consigo aqui, ele já me deu uma base, eu consigo aqui salvar ou baixar uma base, ele aqui trouxe até 2 bases, ele trouxe aqui também que tem clientes com alta propensão de comprar rasteirinho nos últimos 7 dias, então ele já está enriquecendo, já está me dando insights aqui, trouxe a base de fato dos clientes que compraram, eu poderia salvar para fazer uma análise, para fazer uma campanha futura, para poder trabalhar em um outro sistema, para poder compartilhar com o time, ou eu poderia fazer, né, um download também para ter aquele Excel com essa base de cliente. Eu poderia também ver mais análise, então eu poderia aqui, ele traz insights, ver uma análise mais visual do que ele está respondendo, que eu posso compartilhar também com o time. Aqui ele trouxe mais uma de produtos mais vendidos, por exemplo, e eu poderia direto criar uma campanha, tá? Com essa base. Mas eu vou, antes de criar a campanha, eu vou evoluir um pouquinho. Aqui, em todo momento, eu estou falando de uma IA que traduz perguntas, né, para queries, né, de BI, e que vai num banco que está extremamente performático e estruturado. Imagina o número de tabelas que não existem nesse banco para te trazer uma resposta do passado. Então, aí, em todo momento, é uma IA que está lendo tudo o que aconteceu, todos os comportamentos e trazendo de forma mais clara insights. Imagina você não precisar entrar em nada, não precisar buscar, acessar um RP e você simplesmente perguntar ali em tempo real. Agora eu vou falar para vocês, mostrar no chat a nossa IA que está olhando o futuro, que está prevendo o que acontece. Então, eu poderia perguntar quais clientes têm propensão de comprar botas, por exemplo. E aí, aqui, eu já estou falando de outros modelos de IA, tá? Para a galera que tem um pouquinho mais de curiosidade que está aí, como a gente tem vários tipos de participantes, nesse momento eu estou falando de 2 modelos que a gente construiu de propensão e recomendação de produto, tá? O nosso primeiro modelo é um modelo que vai estar sempre analisando todas as características de um produto e todas as características de um cliente, e ele vai aproximar clientes e produto. Imagina num espaço gigante onde você tem todos os clientes e produtos, você está colocando produtos perto de cliente. Ele faz isso e a combinação é gigante. Então, são milhares de produtos, milhares de combinações. Então, o nosso primeiro modelo faz isso, tá? Olhando características de cliente, características de produtos e aproximando eles. O nosso segundo modelo, ele vai ranquear isso. Porque imagina que eu tenho milhares de opções. Ele vai ranquear em cima de propensão, em cima de probabilidade, né, estatística de algo ocorrer. E o que é ocorrer? Aquele cliente comprar aquele produto. Então, ele vai ranquear e vai mostrar quais os clientes têm maior propensão de comprar
e quais os produtos ele tem maior propensão de comprar. São 2 modelos trabalhando em conjunto aí para trazer o que aqui a resposta trouxe, que foi o número de clientes com alta propensão de comprar botas, tá? E ele trouxe mais indicadores aqui, qual o ticket médio. Então, já consigo pensar que a minha campanha para botas é de um ticket médio aproximadamente desse, que se eu quiser fazer por e-mail a campanha, eu tenho tantos clientes com e-mail válido, tantos. Então, você começa a pensar aqui um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, trocando com o que praticamente é como se fosse seu. Eu brinco que é meu estagiário ali trabalhando junto comigo, mas ele sabe muito mais do que eu. Então, eu já tenho ali aquele número para trabalhar. Só para vocês terem uma ideia, a arquitetura que foi desenvolvida para esses 2 modelos é exatamente a mesma arquitetura que hoje o Uber Eats utiliza para recomendar, que o Snapchat utiliza e que o TikTok utiliza. Óbvio que a gente tem os nossos desenvolvimentos aqui, a gente, né, tem um banco de dados de informação de venda própria, a gente cria os nossos filtros, então o desenvolvimento é próprio, mas a arquitetura de IA para a recomendação de produto e clientes com maior propensão é exatamente a mesma arquitetura que grandes marcas aí, que eu tenho certeza que influenciam vocês de forma positiva. Então, quando você entra no TikTok, o que você vê, de fato, era o que você gostaria de ver, né? Utilizam. Então, a gente fez muito benchmark, muita pesquisa antes e durante o desenvolvimento. Mas, voltando aqui para o que interessa, cheguei aqui a uma base de clientes com propensão e eu posso simplesmente, através do chat, criar uma campanha hiperpersonalizada. Criar uma campanha para os clientes que querem comprar bota, recebendo a bota que eles querem comprar. Então, quando eu clico aqui, vai ter um passo a passo. Eu vou colocar aqui qualquer coisa, porque eu estou fazendo o nome da campanha, qual o tipo de campanha. Então, vamos fingir aqui qualquer coisa. E próximo, para vocês verem. Como durante o chat a gente criou algumas basezinhas, ele me dá até a opção de eu criar campanha para as outras bases. Mas eu vou criar a base aqui para os clientes de bota, tá? Eu posso escolher qual o tom de voz. Aqui eu vou criar um WhatsApp, então eu consigo escolher o tom de voz da minha mensagem, né? Isso aí a gente já tá, né? A gente já usa o ChatGPT para escrever talvez as nossas mensagens. Não precisa mais porque ele já está aqui dentro, a gente já tem. Então eu quero uma mensagem amigável, não é promocional nem nada. E chegou o momento de eu hiperpersonalizar a minha mensagem. Então eu ainda tenho a opção de, por exemplo, aqui que eu estou criando um WhatsApp, ele sugeriu vou sugerir um texto, eu colocar um catálogo específico para aquele cliente, provavelmente com as botas que aquele cliente tem propensão de comprar, eu, na mensagem, colocar uma categoria, colocar o nome do produto que o cliente quer. Então, eu poderia selecionar N itens de hiperpersonalização e gerar ali já a minha mensagem. Então, ele já gera uma mensagem e eu posso continuar trocando com ele aqui mais divertida. E aí eu continuo melhorando e chegando até chegar no momento da minha mensagem. E aqui, dando sequência, eu não vou entrar no detalhe aqui operacional, mas dando sequência eu já salvo e minha mensagem está no ar, já com a hiperpersonalização do catálogo, que eu vou mostrar para vocês um exemplo, e já para as pessoas que de fato deveriam receber e com isso gerar uma conversão maior. Então, eu poderia, no caso, até nessa campanha, colocar o objetivo era vender botas e medir quem de fato voltou, comprou botas e ainda talvez comprou até mais, né? Então, através do chat, você não precisa sair mais daqui, você consegue resolver suas dores, tanto de indicadores de venda. Eu poderia perguntar aqui qual a minha frequência nos últimos 12 meses, eu poderia perguntar qual o ranking dos vendedores que bateram meta. Então, assim, qualquer coisa relacionada a comportamento de compra, né, sobre base de cliente, detalhamento, eu posso falar quais clientes compraram camisa e não compraram bermuda, ele vai trazer. Então, aquela dificuldade que a gente tinha de usar ferramentas ou pedir, solicitar para o BI ou para uma equipe, né, até uma equipe parceira, gerar bases e gerar relatórios, você aqui não tem mais, porque a gente, acho que vocês viram, rapidinho consegue sair com informações. Então, é meio viciante, você vontade de ficar perguntando milhões de coisas e resolvendo sua vida toda por aqui, criando as campanhas já
tudo por aqui sem sair do chat. Então, nosso grande lançamento. E aí eu vou trazer para vocês aqui, vou mostrar para vocês rapidinho, voltando aqui para a apresentação, mais um pouquinho só o que está por trás do que eu mostrei aqui para vocês, que são os agentes de IA. Eu falei, a gente tem os modelos, a gente tem toda a parte de query, mas a gente tem agentes de IA específicos por trás do chat, trazendo particularidades, né? Cada agente ali trabalhando para para uma dor específica. Então, eu tenho o agente Kim, né, que é o gerador de bases inteligente. Então, quando eu pergunto quais clientes compraram camisa e não compraram blusa bermuda num determinado período, é esse agente que, quando está ativo, né, a gente liga por marca o agente, que está gerando essas bases inteligentes em cima de qualquer pergunta. A gente tem a Eva, que está medindo a propensão, e aí é o preditivo lá, e está medindo a propensão de compra e venda, né? Então, qual é a propensão de eu comprar, de um cliente comprar alguma coisa? Então, aí ela não está olhando o produto, ela está olhando a propensão de comprar, genericamente, quais clientes têm maior propensão de comprar. E aí, quando entra o agente Edu, ele faz a recomendação dos melhores produtos. Então, quando eu olho quais clientes estão propensos a comprar camisa, eu estou recomendando camisa. Eu posso virar e falar quais produtos a Carolina está propensa a comprar, ou eu posso ir no nível produto. Quais clientes estão propensos a comprar a sandália XPTO? Então, esse já é esse agente, quando ele está ligado. E a Lia é a agente que hiperpersonaliza as campanhas. Ela que cria os textos, cria o HTML dinâmico, né, escolhe o melhor canal. A Lia é que entende de campanha. Ela que é através desse agente que a gente acompanha os resultados de campanha e, através dele, melhora as campanhas que a gente vai sugerir. Esses 4 agentes já estão no ar, a gente já lançou e a gente segue trabalhando em novos agentes. Então, a gente tem novos agentes para entrar, sempre olhando dores do mercado, dores do varejo e como a inteligência artificial pode melhorar o resultado. O nosso foco aqui, o tempo todo, é melhorar o resultado. E a gente sabe que melhorar o resultado não é só criar campanhas que vão gerar mais venda, mas também fazer com que o time de vocês tenham mais tempo para trabalhar estrategicamente. Então, tirar o trabalho manual, operacional, que a IA pode fazer, e deixar com que o time possa trabalhar estrategicamente para, em conjunto da IA, trazer mais resultado de venda. Tá? Aqui a gente tem só exemplos dos catálogos, por exemplo, que vão naquela mensagem que a gente simulou lá, da bota. Então, se eu estivesse fazendo, por exemplo, uma campanha, a mesma campanha, né, uma única campanha de um lançamento, por exemplo, 3 pessoas diferentes aqui estariam recebendo catálogos com produtos diferentes, cada um recebendo os produtos que têm maior propensão de comprar, tá? Poderia vir, como vem aqui na mensagem, esse aqui tem escrito sandália, esse aqui tem escrito bota, esse aqui tem escrito escarpão. Porque no momento, a IA entendeu que cada cliente vai ser mais impactado e vai trazer mais resultado se a categoria que entrar na mensagem for essa, tá? Esse aqui já é o Edu trabalhando nesse Coringa. Aí aqui tem um exemplo maior para vocês entenderem que o catálogo ele é feito de forma dinâmica, preenchendo aí com os produtos da marca, que fazem sentido, e da logo. E aí, uma coisa que a gente também, como viemos aí de dados, entendemos bastante da loja, e os vendedores e gerentes sempre foram muito parceiros, a gente teve aqui o cuidado e a preocupação, de novo, em resultado, de olhar o estoque. Então, um vendedor de uma loja específica, quando ele for mandar um catálogo, o catálogo automaticamente vai ver o estoque da loja e vai sugerir produtos que ele tem em estoque. Tanto para não causar frustração no cliente final, que pode se interessar pelo produto e ele não vai conseguir, quanto para o vendedor, para ele não ter ali o desconforto de estar sugerindo produtos que ele não tem como entregar. Então, automaticamente, o catálogo que eu receberia de uma loja pode ser um pouco diferente de uma outra loja, se eu fosse cliente de outra loja, porque ele vai olhar as minhas preferências e o estoque daquela loja também, para a gente não causar desconforto em ninguém aí durante essa jornada do cliente. E aí,
para a gente finalizar aqui, uma pitada final de como a gente impacta não só mais no CRM, chamando o cliente para a loja, mandando mensagem, convidando, mas durante o processo de venda. Os vendedores, consultores, e aí dependendo do mercado que a gente está atuando, eles conseguem no aplicativo da Celbi, através da busca pelo CPF do cliente, nome, celular, né, a busca tradicional que o nosso aplicativo já tem, ele consegue ver os produtos que aquele cliente tem propensão de comprar. Então, como a Jolly falou lá no início, você agora, quando subir no estoque e pegar a sandália bege, e você não vai trazer só mais outras sandálias bege parecidas, você vai trazer outros produtos que talvez aparentemente não tem nem relação com a sandália bege, mas que aquele cliente naquele momento, através da propensão, né, dos nossos modelos, calculou que o cliente tem chance de comprar. Então, você começa a entender um pouco mais do comportamento do cliente, sugerir coisas que façam mais sentido e, com isso, aumentar aí a conversão, as vendas, de forma assertiva, de forma prática, está ali na mão do vendedor. Então, também é uma entrega muito legal que a gente que a gente fez, né? Não é estou fazendo, pode falar, a gente já fez, já está na mão dos vendedores aí. E como qualquer IA, a tendência é cada vez ficar mais assertiva, é cada vez aprender mais. E lembrando, cada modelo olha especificamente para a base de uma marca, os dados não transitam, não, né, entre marcas. E aí, da parte de produto, eu acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta para fazer mais apresentações, para a Jolly trazer mais tendências e talvez como a gente está conseguindo aplicar isso daí na prática, como é que está entrando na prática, mostrando cases, talvez que possam inspirar vocês. Então, fiquem à vontade de entrar também nas redes sociais e no Instagram e sugerirem novos webinars e solicitarem conversas. A gente está super aberto. A gente cresceu em cima de feedbacks das marcas, a gente cresceu em cima de dores, em cima de bugs, em cima do dia a dia. A gente vive muito o varejo e as tendências e tudo. Então, estou super aberta. Então, entrem lá nas redes sociais e troquem com a gente para a gente trazer mais webinar, conteúdo, o que vocês acharem válido em relação a esse novo momento aí do CRM, que utilizem produtos que vão facilitar a vida de vocês e trazer resultado. Quem não estiver surfando essa onda agora vai ficar para trás. E aí, quando eu falo isso, não preciso trocar meus funcionários, eu não preciso como que eu vou dizer, mudar tudo. Eu preciso acompanhar, eu preciso estar por dentro, eu preciso testar, eu preciso crescer junto com empresas que já começaram, né, como nós, a trabalhar essa nova era para que ninguém fique para trás. Aí, Carol, Jolly, não sei se quer falar alguma coisa. A Karine aqui falando. Oi, gente, Oi. tudo bem? Só tiveram algumas perguntas aqui no chat, aí se quiser só esclarecer aqui para a galera um pouquinho antes da gente ir para a próxima etapa aí. Teve a pergunta do Daniel sobre a customização das respostas, se ele é treinado conforme os conhecimentos específicos da empresa. Isso foi sobre o chat, tá? Aí ele deu um exemplo aqui, se ele pode criar prompts específicos ou usar dados do setor dele para treinar aí o modelo, o chat como um todo. Sim, então, o chat vai estar olhando todos os dados que a gente tiver integrado. Então, eu poderia importar mais dados, inserir mais informações. A IA também está olhando em termos na internet sobre a sua marca. Então, ela está entendendo ali o que ela vende, a história, ela olha o site, ela como vou dizer, fuça para entender um pouco mais. Então, os seus prompts, as suas perguntas, muitas vezes ela já vai de cara a entender e vai conseguir responder exatamente o que você quer. E você tem também lá a forma de você dar o joinha para cima e o joinha para baixo. E ela vai aprendendo com isso. Então, tem embaixo de cada mensagem os joinhas. Então, aos poucos, cada IA de cada marca vai estar respondendo de forma mais assertiva para cada um. Então, as mensagens ficam salvas, igual o chat GPT. Você pode voltar numa conversa que você já teve, e aí o histórico está ali, ele já aprendeu, ele já entendeu
já correlacionou ali tudo que você está conversando. Não sei se era bem isso que você estava perguntando, mas qualquer coisa eu Era isso aprofundo mesmo, Carol. mais. Ele respondeu Tá. aqui. É que eu não Então, estou gente, vendo, eu só estou vendo a tela. tudo bem. Então, só assim, fazendo um paralelo, né? Obrigada, Carol, por tudo que você trouxe. A gente já até recebeu aqui um monte de elogios, a gente fica muito feliz com isso. E aí, fazendo um paralelo com tudo que eu falei, né? A gente olhou muito para o comportamento do cliente e muito para o que as marcas falavam para a gente trazer todo esse desenvolvimento. Então, toda a parte que eu falei de agilidade, de assertividade com o vendedor, está tudo no aplicativo do vendedor. A gente para de ser um aplicativo reativo, né? De só chamar o cliente para a loja, mas também para atuar com o vendedor na hora da venda ali. Então, ele traz essa IA para poder trazer a assertividade que o consumidor está esperando. Toda a parte de hiperpersonalização, com campanha, com os coringas todos que a Carol trouxe. E eu acho que assim, o principal ali, quando a gente vai falar das todas as tendências, olhando para o cliente, é como o nosso time está preparado para entregar isso. Então, a gente trouxe toda essa flexibilidade que a Carol mostrou, com relatórios, com filtros, para vocês terem muitos insights, muitos insumos para poderem trabalhar dentro dessas macro tendências. Então, acho que assim, o grande passo que a Celb deu em 2025, trazendo IA, trazendo esse chat CRM, que não existe outra ferramenta no mundo trabalhando com esse chat CRM, né? Então, assim, eu gosto de repetir isso, porque é muito orgulho a gente falar isso. Mas não é só a IA, a gente traz toda essa tradução de tendência do consumidor para vocês terem resultados excelentes. E aí, Carol, agora acho que a gente pode entrar no método, né, de atendimento da Celb aqui. Isso. De novo, não estou vendo vocês, eu só escuto as mãozinhas e vejo às vezes uns balãozinhos subindo, mas eu estou só no slide mesmo. Então, desculpa aí se eu não estou olhando para alguém. Vamos lá, aqui na verdade eu estou... um parênteses para a gente achou que era uma ótima oportunidade a gente apresentar aqui o André Chagas, que faz parte, né, faz parte do nosso time, ele é o novo head de CS, e a gente tem muito orgulho de falar que o nosso time de CS sempre teve um comportamento diferente da maioria das marcas, a gente sempre viu o relacionamento com os nossos clientes de uma forma, né, especial. A gente sempre teve notas muito boas em relação a isso. Queremos e faz parte da nossa essência escutar as marcas até para o nosso crescimento e para a gente se transformar no que a gente é hoje, no que a gente vai ser no futuro. Então, como a Jory falou lá no início, a maioria, quase 100% dos nossos colaboradores vieram do varejo, entendem das pessoas que estão do outro lado falando, né? Temos orgulho disso e temos um método realmente olhando para o cliente de como a gente pode atender, ajudar, dar as mãos para fazer com que eles utilizem a ferramenta da melhor forma possível e traga o maior resultado. Então, temos orgulho aí e eu vou passar a palavra para o André, só para ele se apresentar. Eu não sei, talvez ele já é do mercado, então talvez tenham pessoas aqui do outro lado que já conheçam ele, mas vale a pena ele se apresentar rapidinho e todo mundo ficar por dentro dessa novidade. Agora, clientes nossos, sintam-se abraçados, temos aí um novo head, André. Pode Obrigado, falar, André. Carol. Obrigado, Carol. Um olá aí a todos. O nome já está aí, né? Meu nome é André Chagas, mas eu sou mais conhecido como Chagas. Eu sou analista de sistema, né? A minha formação ela é mais técnica, mas no meio da minha trajetória eu me apaixonei pelo negócio, fiz um MBA de varejo e desde então, né, eu venho aí trilhando assim, um caminho assim, apaixonado de conhecer cada vez mais sobre o negócio de vocês. Eu tenho, por baixo, 20 anos de experiência já atendendo algumas empresas de varejo, mais especificamente do Rio. Eu estou muito feliz de fazer parte aí da Celb, né, e o meu foco agora passa a ser melhorar cada vez mais a satisfação dos nossos clientes, além de aumentar, obviamente, né, a retenção de clientes e a receita também, tanto da Celb como dos nossos clientes e parceiros, né? O meu objetivo na Celb
é desenvolver estratégias que não só fidelizem clientes, né, mas que criem oportunidades de crescimento para todas as empresas que estejam envolvidas aí nesse processo. Antes de chegar na Celbi, eu trabalhei em algumas empresas de tecnologia e eu sempre tive assim, uma visão muito forte de unir a tecnologia com a visão centrada no cliente, para otimizar processo e aumentar o lucro das empresas envolvidas. Então, é o que eu gosto de fazer. Estou muito feliz por estar aqui, e eu quero que vocês contem comigo para o que vocês precisarem. Tá? As portas estão abertas e eu queria falar só um pouquinho mais, sem ser muito repetitivo, em relação a tudo que a Jola e a Carol elas trouxeram. Vou explorar um pouquinho mais a parte humana. A gente viu aí que assim, uma plataforma que a gente lançou no mercado, ela consegue proporcionar para vocês um nível de produtividade assim, absurdo. Ela consegue fazer com que o que vocês fazem hoje, ela consegue ser 40 vezes mais rápida do que vocês fazem. Então, assim, a nível de produtividade e redução de custo, isso aí é um foguete que a gente tem. E, na outra ponta, a assertividade das campanhas a partir do momento que você enxerga o CPF. Mas o que adianta a gente ter aí esse foguete se a gente também não se preparar enquanto a parte humana, para que a gente consiga fazer com que esse foguete venha a decolar. Então, assim, o que a Celbi tem visto internamente? Tá? A gente já entende que as áreas funcionam bem, que a gente tem uma equipe mega qualificada, mas um onboarding, por exemplo, que é a porta de entrada para os clientes novos, a gente aí agora tem um propósito de ensinar vocês a usar as funcionalidades avançadas de IA, como a criação personalizada, por exemplo, uma campanha personalizada por cliente, por exemplo, a geração de insights para que vocês conheçam o seu cliente melhor. E, obviamente, apoiando também na criação dos painéis lá que a Carol apresentou, para que a gente consiga estar avaliando se a gente foi realmente eficaz e assertivo nas ações e nas campanhas. Olhando para a jornada, tem aí a área de Customer Success, onde eu tenho um profissional altamente qualificado que acompanha vocês durante o uso de toda a plataforma, com a intenção de ajudar a identificar pontos de melhoria, oportunidades de melhorias e, assim, otimizar as estratégias. Então, é um profissional altamente qualificado que vai atender você desde o momento que você fecha um contrato comercial, até toda a relação e parceria aí junto com a Celbi. Não menos importante que as outras duas áreas tem a área de atendimento, que ela não serve somente para resolver dúvidas, mas ela vai fornecer treinamentos específicos e funcionar como um parceiro estratégico. Então, existe todo um movimento a nível de pessoas e perfil mais consultivo, mais analítico, de forma que a gente venha estar garantindo a vocês que vocês vão conseguir tirar o máximo de proveito das soluções da Celbi. Tá? Então, a gente está bem, eu acho que o tempo que eu tenho é curto, a gente está bem animado com esse momento, assim, eu estou muito feliz de estar fazendo parte aí desse momento tão especial da Celbi, e eu quero que vocês venham estar contando com a gente, para que a gente consiga ter sucesso, a gente vai ter que fazer um trabalho muito próximo, e essa paixão, esse envolvimento, o conhecimento que a gente tem com o varejo, ele é um diferencial muito grande aí para que a gente consiga estar fazendo esse trajeto aí de mãos dadas. Tá? Então, eu queria agradecer a todos aqui e, se quiserem aí depois a gente bater um papo com mais calma, estou à disposição de vocês. Se vocês quiserem continuar com as perguntas, eu acho que a gente estourou um pouquinho o nosso prazo aí, mas eu sou só ouvidos aqui. Tá? Obrigado aí a todos aí que prestigiaram aqui o nosso webinar. Obrigada, André. Vou agora só passar aqui para o último slide, porque a gente tem aqui o benefício, a surpresinha aqui, através do QR Code, vocês conseguem baixar o calendário de varejo de 2025, que já tem estratégias de marketing, de CRM, tudo num lugar só para vocês estarem bem preparados para o ano. Então, só mirar aí para o QR Code para poder baixar o calendário do varejo 2025, tá? Deixar um tempinho para todo mundo conseguir pegar o seu celular e baixar, tá? Queria falar também, Carol, que todo mundo que fez a inscrição e deixou seu e-mail,
A gente depois também vai mandar esse material e o vídeo, a gravação aqui, né? Muita gente perguntou aqui, Tá. você não viu, mas muita gente perguntou se a gente vai mandar. Os nossos clientes vai estar dentro do Academy, o vídeo, mas a gente também vai mandar para quem não é cliente. Ótimo. E aí aqui a última frasezinha só para fechar, né, Jolly? Sua frase de sempre. Eu falei da evolução do CRM, então quero fazer uma provocação aqui com quem está aqui. Vocês ainda vão continuar usando o CRM do passado, vocês vão vir com a gente agora em 2025. Vou deixar até o contato do comercial aqui para vocês. Boa. Carol, estão pedindo Então, para acho você que é limpar isso. no QR Code, por favor. Lógico. Peraí. Oi. E, gente, qualquer coisa, entre em contato, né? Ela vai deixar o contato comercial, mas também pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, Instagram, a gente está sempre por lá lendo as mensagens, precisando de mais conteúdo, alguma apresentação específica, tirar dúvida de produto, é só deixar lá que a gente responde. Eu também pode me procurar no LinkedIn, tá? Fiquem à vontade, tá lá no LinkedIn da Selby. Então, só me procurar que a gente troca aí, bate um papo, tá? Acho que é isso, gente. Eu não estou vendo mensagens. Então, estão perguntando, Carol, questão de parcerias com agências, vocês realizam? Acho que a gente pode aí, até bater Realiza. um papo depois, a gente realiza sim, tá? Davi, obrigado. Tá. Adriane, querida. A gente tem uma área de parcerias, então só deixar aí também, pode entrar em contato com o contato que a Jolly está deixando aí, ou em qualquer rede, qualquer lugar que a gente já conecta aí. Parceria de agência, tudo conectado, tá? Acho que é isso, gente. Foi um prazer. Até o próximo webinar e muito obrigado pela presença de todos, tá? Obrigado a todos aí Tchau, também. tchau para todos. Tchau, tchau.